Bem-vindos ao meu canal Nádia Alice Franceschini Direito. Espero que vocês estejam aqui, que vocês gostem de direito. Eu adoro direito contratual, direito civil, direito empresarial. Para mim é uma paixão. E é um pouco dessa paixão que eu passo aqui nos meus vídeos, nas minhas lives, nas gravações. Então, aproveitem essa paixão, desfrutem, deixem suas dúvidas, deixem seus comentários, curtam, sigam meu canal aí, bora bater a meta de 1.000 inscritos aqui no meu canal. Sejam bem-vindos e hoje eu vou falar sobre um contrato relacional. Vocês já ouviram falar sobre os contratos relacionais? Provavelmente não, tá? Os contratos relacionais, a teoria dos contratos relacionais, ela é recentemente nova no nosso ordenamento e ela vem de uma mudança de paradigma dos contratos em si. E um dos textos que eu gosto muito para falar sobre contratos relacionais, para iniciar os contratos relacionais, é esse texto aí de Luciano Benetti, onde ele vai dizer que o novo paradigma teórico, tá, dos contratos não aparece que pode ser descrito tão somente pela escola sociológica, uma vez que ela não enfrenta o paradigma ético e metodológico dos justnaturalistas. O fundamento da teoria contratual moderna, ou seja, quando a gente fala de contratos modernos, não tem inspiração na doutrina econômica do liberalismo, feito pela escola sociológica que relacionava economia de mercado e contrato. Economia de mercado é aquela que você deixa ver, deixa acontecer, é a famosa deixar fazer, deixar passar, tá? Da Revolução Francesa. Então, você tem aí o liberalismo econômico, a economia de mercado, deixando acontecer, deixando a coisa fluir. Mas na filosofia justnaturalista moderna do século XVII, de conteúdo eminentemente ético e político. O contrato é, antes de qualquer coisa, um vínculo efetuado na sociedade. E quando ele fala que é um vínculo efetuado na sociedade, ainda que você não entenda o que é justnaturalismo, sociologismo, ainda que você não entenda esses conceitos, mas quando eu falo que o contrato ele é um vínculo com a sociedade, eu estou falando de algo que é a função social do contrato. O contrato ele tem que ter uma relação ética. O contrato ele tem que ter uma relação entre a pessoa que vai contratar e a sociedade. O contrato ele não opera efeito só entre as partes. Ele opera sim efeito entre as partes, mas ele opera também efeito com a sociedade. A sociedade espera algo daquele contrato. Tanto é que quando você fere a função social do contrato, eu tenho aí a simulação, por exemplo. Se um pai, vamos pegar um exemplo, um pai não pode vender para ascendentes ou descendentes sem o consentimento dos demais herdeiros, não pode doar de ascendente, não é nem vender, desculpe. O pai não pode doar, um genitor não pode doar para seus descendentes sem o consentimento dos demais herdeiros, dos demais descendentes. Se ele assim ou fizer, ele se responsabiliza, esse ato será considerado um ato anulável e pode vir a ser questionado no futuro. Então, o que é que muitos fazem? Eles simulam uma compra e venda, tá? E aí a minha confusão no início. Simulam uma compra e venda, finge ser uma compra e venda, quando na verdade é uma doação, porque ninguém paga, mas ele faz um contrato. E aí você pensa, mas isso só opera efeito entre o comprador e o vendedor. Se ele não quis receber, é o problema dele. Não, isso operou um efeito na sociedade, isso operou um efeito no meio onde ele estava inserido, não só no meio onde ele estava inserido, e aí ferindo o direito de outros herdeiros, mas a sociedade, no caso deste tipo de negociação, porque você tem impostos diferentes para a compra e venda, impostos diferentes para a doação, tá? Então, tem que se pensar também no impacto social do contrato. E aí vem a questão outra dos contratos. Os contratos eles podem ser eternos? Ou os contratos têm prazo determinado? Quando a gente pensa se um contrato pode ser eterno ou não, aí eu vou fazer vocês refletirem um pouco.
um contrato de compra e venda, não, um contrato de cartão de crédito, por exemplo. Há quantos anos você tem um contrato com sua empresa de cartão de crédito? Há quanto tempo você tem o seu contrato com plano de saúde? Há quanto tempo você tem um contrato com a sua conta corrente, com a conta bancária, com a sua conta de investimento? Há quanto tempo você tem o seu seguro de vida, o seu seguro do carro? Há quanto tempo? Nos seguros, mais ou menos você tem a ideia ali de que ele é periódico, porque a cada tanto período que você tem, a corretora do seguro vem e fala, ó, você tem que pagar de novo. Porque você não parcela em 12, você parcela em 5, em 4, então tem um período do ano que você não paga. Conta corrente, cartão de crédito, ou você não paga diretamente, você paga através de outras formas, ou você paga parcelado em 12 vezes, então você tem a sensação que está eternamente pagando, e se você está eternamente pagando, que aquilo é um contrato eterno? Aquilo é um contrato que nunca acaba? Não. Assim como o contrato de seguro, esses outros contratos, eles também são contratos com tempo determinado. Todo contrato tem um prazo, é básico da relação contratual. Eles não são eternos, não existe relação eterna, tá? Eu posso até ter um contrato sem prazo determinado, e aí cabe as denúncias vazias, mas isso aí é um motivo para outra live, para outra gravação, outro vídeo. Mas os contratos não são eternos, certo? E aí que entra a teoria dos contratos relacionais. E o que é um contrato relacional? Os contratos relacionais são os que representam as relações jurídicas complexas de longa duração, típicas da sociedade moderna e globalizada, importando a independência dos clientes consumidores. Veja que aqui eu tenho alguns conceitos, algumas palavrinhas que são importantes a gente ter em mente. Eu até pegar o pincel aqui para mostrar para vocês. Relação de longa duração, tá? Então, eu tenho uma relação de longa duração, um contrato que parece ser eterno, que eu tenho desde 1900 e bolinha. A minha conta no banco, salvo me engano, é de 1995. 2005, 2015, ou seja, nós vamos para 25 anos que eu tenho minha conta no banco. Parece que é uma eternidade, para mim é uma eternidade, para o banco não, o banco existe há muito mais tempo que isso. Sua relação com a internet, por exemplo, você tem internet, a mesma internet há quanto tempo? A mesma telefonia, a telefonia nem tanto, mas ainda assim a telefonia, há quanto tempo você tem sua conta de telefone? Pode ter mudado, feito portabilidade, mas ainda há quanto tempo você tem esse número? Essa relação, ela é decorrente da nossa sociedade moderna e atualizada. Você consegue viver sem uma conta no banco? Você consegue viver sem cartão de crédito? Tem gente que vive. Você consegue viver sem internet hoje? Você consegue viver sem energia elétrica? Há quantos anos você tem energia? A energia elétrica é um monopólio, tá? Não vou nem perguntar quantos anos, mas energia elétrica é um monopólio. Esse monopólio está aí atuando há quanto tempo? Esse monopólio está aí e o contrato com ele é eterno? Não, é um contrato de longa duração ou longuíssima duração, típico, porque ele é regulado, tá? E presente na nossa sociedade moderna e globalizada. Sem essas questões, eu não consigo viver. Sem esse tipo de contrato, eu não consigo sobreviver. Isso é um contrato relacional. Então, o contrato relacional, ele envolve esses conceitos, tá? Aí de tipicidade, de modernidade da relação da sociedade moderna e globalizada, ok? E qual é a diferença principal, até eu colocar aqui maior, para vocês entenderem, Cláudia Lima Marques, ela deixa bem claro qual é a diferença principal entre um contrato relacional e um contrato clássico. Vou ler para vocês. O novo aqui não é espécie de contrato. Seguro já existia. Conta corrente já existia. Internet não, mas é um tipo de contrato de prestação de serviço. Mas a sua relevância no contexto atual da sociedade de consumo atual se beneficia e fomenta esse serviço, considerando, então, socialmente essenciais.
é socialmente essencial a algo a partir do momento do qual eu não consigo viver sem. Se eu não consigo viver sem, é essencial. A internet, a água é um contrato essencial, contrato de fornecimento de água e esgoto é um contrato essencial. Luz, fornecimento de energia elétrica é um contrato essencial. Internet hoje em dia já é considerado um contrato essencial. Meio de transporte é um contrato essencial. Então, você tem alguns contratos considerados aí essenciais, certo? Esses contratos, eles fazem parte, obviamente, da nossa relação típica, da nossa relação moderna, sem o qual a maioria, obviamente, o ermita, aquele que mora lá isolado no meio da floresta e tal. Mas se eu pegar a maioria da população, ela não consegue viver sem, tá? Aí. E Cesarino, ele completa. Paula de Oliveira Cesarino fala que os contratos relacionados tendem a criar relações contínuas e duradouras, aquelas que parecem que são eternas sem serem, nas quais os termos de troca são cada vez mais abertos e as cláusulas substantivas são substituídas por cláusulas constitucionais ou de regulamentação de processo de negociação contínua. Ou seja, no contrato relacional, o que é que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que no contrato relacional, essa negociação entre as partes, ela continuamente acontece. Mais ou menos, imagine assim, você tem um cartão de crédito, aí você liga para lá e fala, o outro cartão de bandeira tal me deu anuidade grátis. Aí você fala, tá, então eu também te dou 1 ano de anuidade grátis. Aí no ano que vem cobra de novo. Aí você fala, lembre do meu cartão, tem 1 ano de anuidade grátis. Aí ele, tá bom, vou te dar, agora eu vou te dar não 1 ano, mas vou te dar só 70%. Você, tá, pode ser. As tarifas bancárias, agora é tanto, não quero tanto, não vou usar isso, não vou usar aquilo, não vou usar cheque, ninguém mais usa cheque, não vou fazer saque, quase não saco, também não uso dinheiro. Então, mas eu uso dinheiro, eu gosto de dinheiro. Então, você pode fazer nessa negociação de forma contínua dentro desse contrato de longa duração. E ela continua, determinando tanto pelas relações promissórias como pelos vínculos não promissórios, que, de fato, se estabelecem entre as diversas partes, como, por exemplo, vulnerabilidade, e as relações de consumo, elas são essencialmente de consumo, hipossuficiência, confiança e dependência econômica. Imagine para você tem uma conta corrente, você tem um seguro de vida, você tem um plano de saúde, você tem uma empresa de telefonia no seu celular. Às vezes tem gente que tem 2 chips, tem, mas a maioria das pessoas tem um chip só, tem um aparelho de telefone. Então você depende daquilo. Internet em casa, você tem uma empresa. Então você é altamente dependente dessa empresa. A empresa, ela não é altamente dependente de você. Ela tem 1 milhão de clientes, mas você só tem ela como fornecedor. Então, você está numa posição altamente de dependência desse fornecedor. Você é mais do que só vulnerável, você é vulnerável e hipossuficiente em virtude dessa dependência que você tem. E isso é típico de um contrato relacional. Você depende essencialmente daquele fornecedor. Não é uma roupa que eu vou no shopping e escolho qual loja eu quero comprar. Não. Eu contratei aquela empresa de telefonia, é aquela empresa de telefonia que vai atender. Se ela der um apagão, você não sabe o que faz, né? Porque você vai ter um prejuízo enorme, porque todo mundo depende do celular hoje para viver, para trabalhar. Se você tem uma empresa de internet, mas tem outras no mercado. Beleza, tem, mas eu contratei aquela. Minha internet chega por aquela. Se der algum problema, é o que vou ficar sem atendimento porque ela deu problema. Então, eu dependo dela, dependo que ela forneça direito o serviço dela. E continua. Os contratos relacionais, como, por exemplo, os contratos de franquia, de trabalho, de cooperação tecnológica, de fornecimento entre as empresas, os previdenciários e alguns tipos de contratos bancários, como seguros, que eu estou dando exemplo, em contraste com outros descontínuos, como a compra e venda de uma roupa, como de um mercado, como a locação, são contratos de longa duração baseados na própria dinâmica estabelecida
no curso das relações contratuais. Então, veja, os contratos relacionais são aqueles contratos marcados pela dependência econômica do consumidor e pela longa duração dele na sua existência e no seu contexto social. Gostaram? Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de comentar e sigam o canal aí para a gente bater a meta de 1000 seguidores. Beijinho!